Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bênção, né? Esta noite, como Deus já tem falado conosco aqui nesse lugar, enchendo o nosso coração na adoração, através da oração. E que bom que nós escolhemos a melhor parte. Que bom que o frio não te desanimou, né? Virou o tempo aí, tá até chovendo, não tá? Ou eu tô escutando demais? Mas graças a Deus que nós derrubamos mais um gigante, né? E vencemos e estamos aqui nesta noite na casa do Senhor. E como já foi falado aqui, esta é uma verdade. Nenhum de nós vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Não é chavão de pastor. Isso é a palavra de Deus, né? Que diz que na presença do Senhor há delícias perpétuas. Então, nesta noite, o Senhor já preparou tudo aquilo que você precisa para sair abençoado daqui nesse lugar. Amém? E hoje eu vou ministrar sobre o Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu já estou alguns dias, né, ouvindo esse cântico e toda vez que eu canto, irmãos, parece que eu vou para o céu, né? Eu falo para as crianças, o Pedro e a Júlia falam, nossa, mas você só canta esse louvor. Eles também, né? Quando eles começam com louvor, eles só cantam mesmo, né? Falei, mas eu gosto demais desse louvor. E Deus tem ministrado muito meu coração nesse louvor. A pastora Vanessa já falou aqui, já orou aqui, né? E eu vou começar com o texto que ela orou aqui agora por mim, Filipenses 4, verso 19. E nós vamos ler bastante textos aí na palavra de Deus, que vai falar sobre esse Jeová Jireh, esse Deus provedor. Jeová Jireh significa Deus proverá. No original hebraico, Adonai Ireh, o eterno verá, né? Você já teve alguma situação e você disse, pode deixar que a irmã Isaura já está vendo isso para você. O eterno verá, o eterno providenciará. O eterno vai prover. O eterno vai preparar. Aleluia. Jeová Jireh é o Deus de toda providência. É o Deus de toda provisão. Toda provisão. Presta atenção nisso e grava isso. Porque quando a gente fala de Jeová Jireh, a primeira coisa que vem na nossa mente, o que é? Financeiro. E às vezes é só o que vem na nossa mente, né? A questão financeira é o recurso, mas nós vamos aprender aqui por meio da palavra que o Jeová Jireh é o Deus de toda providência. Filipenses 4, versículo de número 19. Paulo diz assim, vamos ler juntos esse versículo aí? Você pode acompanhar aí na sua tradução mesmo? Vamos lá? Vamos ler o 19 e o 20, amém? Diz assim, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Você crê nisso que você leu? Você crê nisso? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. E todas são todas aquelas que nós precisarmos. Aqui, o apóstolo Paulo fala de um conhecimento profundo acerca de Deus, né? Ele diz assim, o meu Deus. Você já teve experiência com Jeová Jireh? Já? Quem já teve experiência com Jeová Jireh aqui? Aleluia! Eu já tive muitas experiências com Jeová Jireh. E Paulo aqui estava mais uma vez tendo a experiência, né? De ver o Jeová Jireh prover
todas as suas necessidades. Ele estava aqui agradecendo a igreja pelos donativos recebidos, mas ele disse assim: olha, eu agradeço, né, por vocês tomarem parte, por terem entendido que eu tinha essa necessidade e ter me suprido. Mas ele diz aqui, né, que ele tinha aprendido a viver muitas situações. Ele tinha aprendido a passar por muitas dificuldades, tanto a ter fartura, quanto fome, quanto abundância, como padecer algumas necessidades. Ele diz aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele agradece aqui aquela igreja, né, por ter enviado alguns suprimentos para ele naquele momento de necessidade. Mas Paulo fala aqui com um conhecimento de causa, alguém que tinha em Deus uma confiança inabalável diante das suas necessidades. E é essa confiança que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa caminhada cristã. Uma confiança inabalável em Deus, em saber que Ele, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Deus, Ele é rico em glória. Deus, Ele é rico em poder. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Paulo sabia disso, e ele declara, e abre aí em Atos 17, verso 24 e 26, e eu vou pedir para outro irmão abrir em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Atos 17, 24 ao 26. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Diga comigo: e todas as coisas. Amém? De uma só vez fez todas as nações dos homens para que habitassem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Quem está aí com 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6? Aleluia! É mais uma vez Paulo dizendo assim: olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, Ele não necessita ser servido por ninguém, porque Ele não precisa de nada, porque é Ele quem dá todas as coisas. É Ele quem dá todas as coisas, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para nos manter vivos e alimentados e supridos nesta terra. Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o dono de tudo, por Ele tudo existe e tudo subsiste por Ele. Ele é o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, aleluia. Ele é a fonte da vida. Mas Ele não é a fonte que seca, uma fonte que seca, né? Ele é uma fonte inesgotável. Ele não é apenas uma fonte provisória, Ele é a fonte eterna, aleluia. Deus é a nossa fonte eterna. Abre aí no Salmos 34, versículo 9.
Glória a Deus. Jeová Jirê, Deus de toda a provisão, seja adorado nesse lugar, Senhor. Glória a Deus. Amém, aleluia. Temei ao Senhor, vós todos os seus santos, porque nada falta àqueles que lhe temem. Deus é fiel. Ontem ele foi fiel, hoje ele é fiel e amanhã ele vai continuar sendo fiel e eternamente ele é fiel. Eternamente Deus, ele é fiel. Deus não mudou e jamais mudará. Deus, ele não falha. Ele é o doador de todas as bênçãos. Eu estava lendo essa semana Eclesiastes 3, verso 13. Abre aí, alguém que tiver a tradução NVI. Eclesiastes 13, versículo 13. Verso 13. Olha isso, irmão. Amanhã é segunda-feira braba, né? Amanhã é segunda-feira, né? E amanhã começa tudo de novo, sim ou não? Aqueles que trabalham, começa a rotina do trabalho. E o escritor aqui diz assim, descobri também que poder comer e beber e ser recompensado do seu trabalho é um presente de Deus para os homens. Olha que coisa maravilhosa. Poder comer, poder beber, trabalhar e ainda receber um salário pelo seu trabalho, recompensa do seu trabalho, é um presente do Jeová Jirê para a tua vida todos os dias. O teu trabalho é a fonte de provisão, de sustento para a tua casa, é bênção de Deus, é presente de Deus para você. Por isso que a gente não pode trabalhar reclamando, né? A gente tem que trabalhar dando glória a Deus. Tem dia que está difícil, pede graça a Deus, né? Senhor, hoje me dá graça, né, doutora Helenice? Quantas crianças já entram lá naquele vagalume lá, já está aquela choradeira, aquele monte de criança lá, não vê na hora dos médicos chegar, né? As mães tudo desesperadas, esperando o médico chegar para atender, e aí, né, o médico olha lá, aquele monte de ficha que já fica nas portas deles lá, né, já ficou, meu Deus, hoje o dia vai ser daquele jeito, né, mas glória a Deus por isso, glória a Deus porque é bênção, o trabalho é providência de Deus para que por meio dele o homem tenha o seu salário, tenha o seu sustento, né? Para que quando chegar na velhice, ele também tenha lá a sua aposentadoria, tenha lá, né, o seu suprimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos abrir aí em Gênesis 22, do verso 1 ao verso 14. É uma palavra que nós conhecemos muito, né? A prova de fé que Abraão viveu, e quando ele declara aqui, né, que o Senhor era o Jeová Jirê da vida dele. Gênesis 22, do verso 1 ao versículo 14. Diz assim: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas, e vá para a terra de Moriá. Oferece-o ali como holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havemos adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre o Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho.
Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda suas mãos sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, porque não me negastes o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em lugar do seu filho Isaque. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte o Senhor proverá. Aleluia! Aqui nós vemos pela primeira vez, né, a manifestação do Jeová Jireh na vida de Abraão. Mas Abraão reconhecendo o Deus provedor na sua vida. Mas na Bíblia, irmãos, nós podemos perceber que Deus é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, Deus proveu todas as coisas, proveu o mundo para que nós habitássemos nele, né? Eu já ministrei aqui sobre o Deus que prepara de antemão todas as coisas, mas hoje o Senhor me fazia lembrar de quando Adão pecou. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele percebeu que ele estava nu ali, né, no paraíso. E a Bíblia diz que Deus proveu uma vestimenta para Adão ali, para cobrir-lhe a sua nudez, para cobrir o seu pecado, né? E a gente sabe que essa vestimenta que Adão foi ali coberto, é um símbolo do Cordeiro de Deus, né? Que iria se sacrificar para perdão dos nossos pecados, para nos cobrir de todos os nossos pecados. Mas o Senhor ministrava no meu coração, esse Deus que proveu Jesus para morrer por nós naquela cruz, é poderoso para prover todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Todas. Deus provê vestimenta, irmãos. Deus provê às vezes aquilo que não é nem tanta necessidade. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava passando, né, pelo fogo da prova para o ministério pastoral, eu e meu marido, assim, nós ficamos zerados de dinheiro, a gente não tinha nada, e o que a gente comia era o maná. Só tinha a porção do dia. Era o almoço e aí a janta, eu ia orar, né? Eu ia orar e pedir a Deus para enviar. Me lembro que os meus filhos queriam pastel e eu sempre gostei de fazer tudo que eles pedem para comer e não de comprar. E eu dizia: meu Deus, mas nem o dinheiro eu tenho para comprar. E no outro dia Deus proveu. Eu me lembro que o Pedro ia para a escola no dia seguinte e eu falei: não tem lanche para esse menino levar para a escola amanhã, Jeová. O que eu vou fazer? Aí ligou a namorada do meu cunhado: vocês estão em casa? Eu falei: tô. É que eu fui no mercado, vi um Danoninho na promoção, comprei pro Pedro, vou levar aí para ele. Chegou lá em casa com uma cartela de Danoninho e mais umas bolachas e umas coisas pro Pedro. Parecia que ela tinha ido comprar o lanche da escola dele e levado lá. E o meu marido, a família dele sempre trabalhou com perfume. Naquela época, se a gente não podia comprar comida, quanto mais perfume, né, irmãos? Perfume é item de luxo, né? E o meu cunhado, ele trabalha viajando para alguns países. E eu me lembro que as crianças falavam: nossa, não tem perfume. O Pedro sempre gostou de perfume. Nessa época aí, acho que a gente nem tinha a Júlia ainda. Nós não tínhamos a Júlia ainda. Ou a Júlia, não tínhamos a Júlia ainda. E eu me lembro que o meu marido eu falei: não tem nem do Flávio, nem meu, não tem de ninguém, então não tem perfume, não tem. A gente toma banho, dá glória a Deus e sai, né? Todo mundo cheirosinho. Meu cunhado voltou de viagem.
Falou, você acredita que eu estava lá na Guatemala trabalhando e uma colega minha de trabalho falou, Aguinaldo, e ele falou até a língua lá, né, que a mulher falava. Eu vi que você tem dois sobrinhos, você tem um sobrinho e esse perfume aqui é um lançamento infantil. Eu vou dar para você levar para ele. E veio com um perfume importado para o menino. Quando chegou, irmãos, eu não acreditei naquilo. Eu falei, meu Deus, que é isso? É o Jeová Jireh, irmãos, o Deus provedor, que provê todas as nossas necessidades. Eu não pedi perfume para Jeová, não pedi. Nós só comentamos, a gente só pedia aquilo que era básico, que a gente necessitava. Mas é um testemunho para você de que o Jeová Jireh é provedor de todas as nossas necessidades. E aqui nós vemos o Jeová Jireh, né, se manifestando na vida de Abraão. Esse momento aqui foi uma prova de fogo para Abraão. Quantos aqui já passaram por uma prova de fogo? Tem gente até que suspirou fundo, né? Nem vou falar quem foi, suspirou até fundo. Só meia dúzia? Vocês estão na glória, hein, irmãos? Vocês já estão no paraíso, né? Quantos aqui já passaram por uma prova de fogo e precisaram da manifestação do Jeová Jireh? Amém? Às vezes não é só dinheiro, não. É uma provisão de algo que é só Deus que pode fazer. E todos nós passamos por alguns momentos como esse, uma prova pessoal. Abraão foi chamado para ser o pai da fé, e ele é o pai da fé, né? Mas Abraão precisava ser o pai da fé primeiro na sua casa, para os seus, e ele foi esse pai da fé. Eu imagino depois, né, depois de tudo, que Deus proveu aquele cordeiro para imolar no lugar do Isaac, né? Você imagina a alegria do Isaac voltando para casa e contando para aqueles moços que ficaram no pé do monte esperando ele aquele testemunho. Foi um testemunho glorioso de providência do Senhor. E providência na hora certa. E Abraão foi esse pai da fé, né? Para o seu filho Isaac. Eu coloquei aqui, tem necessidades que surgem nas nossas vidas para provar nossa fé, mas também para fortalecer a fé da nossa família, para que outras pessoas possam ver que o Jeová Jireh está conosco, que o Jeová Jireh está com você. Irmãs, as nossas necessidades, elas são propícias para a manifestação do Jeová Jireh na nossa vida. Então a necessidade não é para a gente se descabelar, e a primeira coisa que a gente faz, né? A gente fica descabelado. Mas as necessidades são uma oportunidade do Jeová Jireh se manifestar, aleluia, em nossas vidas. E sabe o que é interessante? É que primeiro Deus falava com Abraão e depois ele mostrava. Ele disse assim para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão ia. Aqui ele fala: pega o Isaac, vai para o monte que eu vou te mostrar. E Abraão ia. Então Deus primeiro falava e depois Deus mostrava. Então, irmãos, quando Deus fala, é necessário crer, porque a sua palavra é digna de toda confiança e de toda aceitação. O reino de Deus anda na contramão do mundo. O mundo diz que a gente tem que crer para ver, não é? Ou melhor, ver para crer. Não é assim? Não, você tem que ver para crer. No reino, não. No reino, a gente tem que crer para depois ver. E o Juninho falou aqui, eu ia falar. O Deus de toda provisão também é o Deus da obediência. E Deus pediu para que Abraão fosse obediente. Abraão foi obediente. Abraão primeiro entregou. Às vezes a gente quer viver a providência e a gente não entrega aquilo que é preciso entregar.
A gente não oferece aquilo que é preciso oferecer. Nós estávamos ontem pela manhã numa reunião de pastores na sede, e eu nunca vi uma revelação daquela que Deus deu para o pastor Adilson lá, né? Ele começou pregando sobre Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aquele texto que a gente conhece. E depois ele começou a falar sobre renúncia. Aquele que quer seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí ele disse assim, olha, às vezes a gente não quer renunciar à preocupação. A gente não quer renunciar, a gente não quer negar a preocupação, a ansiedade que está dentro de nós, aquele desespero, para a gente experimentar da paz e para que o Senhor tire o jugo das nossas costas. Falei, é verdade, né? A gente fica com o negócio, né? A gente carrega o jugo, a gente carrega o peso, a gente vai carregando o fardo, a gente vai arrastando, mas a gente carrega. E o Senhor pede para a gente renunciar, porque quando a gente renuncia, quando a gente entrega a manifestação de Deus, Deus se manifesta por meio da palavra. Deus falou e Abraão ouviu e Abraão obedeceu. Eu escrevi que a obediência é a chave da bênção no reino de Deus. Abraão não demorou a obedecer. Abraão não ficou pensando, né? E agora o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que preparar o meu psicológico para fazer isso que Deus está mandando eu fazer. Tem gente que fala isso. Já aconselhei para pessoas que disseram assim para mim, pastor, eu preciso me preparar para isso. Eu falei, não, tem que preparar, tem que obedecer e pronto. Não, eu tenho que me preparar emocionalmente. Eu tenho que me preparar psicologicamente para obedecer? Não, não precisa. Abraão não oscilou, né? Ele obedeceu. Não pediu aquele tempo para Deus, né? Ah, Deus, eu preciso de um tempo para me organizar. Primeiro eu preciso de um tempo para me organizar. E quando o Senhor chama ele, quando o Senhor pede o Isaac a ele de pronto já obedece ao Senhor e vive a manifestação do Senhor. Sabe por que eu escrevi aqui, né? Sabe quando Deus chama Abraão? Deus chama Abraão para olhar para cima, para contar as estrelas dos céus, para olhar para o alto. Nós precisamos todos os dias, irmãos, olhar para cima. Nós precisamos todos os dias olhar para o alto e pensar nas coisas do alto. Em Gênesis 17, no versículo 1, o Senhor disse assim para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós andamos na presença de Deus, nós andamos com Jeová Jirê. Nós andamos com Deus provedor. Aleluia! Provedor de todas as nossas necessidades. Andar com Deus é andar em obediência e ser aperfeiçoado em sua fé, mas também no seu caráter. Andar com Deus também significa andar com um provedor, andar com aquele que é suficiente para entregar tudo e fazer tudo o que nós precisamos. Andar com Deus é andar com aquele que é suficiente. E por isso nós precisamos aprender que às vezes para viver a provisão, nós também precisamos fazer a entrega do Isaac, do coração, da fidelidade, daquilo que Deus está nos pedindo. Deus chamou Abraão para oferecer algo que Deus chamou de sacrifício, mas Abraão chamou de adoração. Deus chamou de sacrifício. Pega o teu filho, sobe no monte e vai oferecê-lo em holocausto. E Abraão disse para os moços: eu e o rapaz vamos subir e vamos adorar, e depois nós vamos voltar. E lá no livro de Hebreus, a palavra do Senhor diz que Abraão estava decidido mesmo, de coração, a oferecer o Isaac ao Senhor, como adoração ao Senhor. E ele tinha uma fé e uma confiança em Deus tão grande, que ele sabia que se Isaac morresse, Deus ia ressuscitar.
Se acontecesse de Deus permitir de Isaac morrer ali, Deus ia ressuscitá-lo. E o Senhor ministrava no meu coração que toda entrega de obediência e de fé é recompensadora. Fé mais obediência é igual à providência de Deus. E a providência chegou na hora certa. Deus não chega atrasado, amém? Deus não chega atrasado. Ele chegou exatamente na hora. A Bíblia diz que quando Abraão pega o cutelo lá, né? Pega o machado e levanta o machado antes dele baixar aquele machado e ferir o Isaac, o anjo do Senhor bradou lá do céu. Deus provê, irmãos, exatamente no tempo e na hora que nós precisamos, aleluia. E tudo aquilo que nós precisamos. E sabe, Deus não proveu somente o cordeiro para Abraão oferecer no lugar de Isaac, não. Deus proveu fé no coração dele primeiro. Deus proveu força para ele subir aquele monte com o filho dele para entregar ao Senhor. Deus proveu coragem para ele. E Deus proveu força para ele continuar obedecendo ao Senhor. Por isso que eu disse para você, Deus, Ele é provedor de todas as coisas. O que você precisa nesta noite? É de força? É de fé? É de coragem? É de ânimo? É de saúde? É de dinheiro? É de uma vaga lá, de exame, não sei, no hospital? O que você precisa? De uma consulta? O que você precisa? Deus é provedor de todas as nossas necessidades. Deus provê saúde, irmãos. Deus provê saúde para nós. Deus provê cura. Deus provê até quando não existe nada, mas só existe fé, aleluia. Deus provê quando não tem nada. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e o quê? Vazia. Mas quem estava lá? O Deus de toda provisão. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O que nós precisamos é da presença dEle conosco. É andar com Ele. É andar com Ele porque Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Ele proveu Jesus, o Cordeiro de Deus, para morrer por nós, para nos dar a salvação. Eu escrevi aqui, irmãos, a hora está bem avançada ali, tem bastante coisa aqui que eu escrevi, mas abra comigo aí Daniel 3, versículo 14. Nós vamos ver aqui o que Deus proveu para esses jovens. Quem achou aí? Daniel capítulo 3, versículo de número 14. Pode continuar, o Robson, por favor. Amém. Amém? Nós vemos aqui que um decreto de morte foi assinado na vida daqueles 3 jovens. Que se eles ouvissem aquela música, o som da harpa, o som de todos aqueles instrumentos, e eles não se rendessem diante daquela estátua de Nabucodonosor, a Bíblia diz que eles seriam imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais.
7 vezes mais. E o que aconteceu? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que Nabucodonosor disse para eles assim, que não havia, que nenhum Deus, né? O verso foi o verso 6 que você leu aí, Robson. Qualquer que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. Como que está aí no seu versículo? Continua lendo aí. Amém? Nabucodonosor e os outros homens, né, disseram para eles aqui que nenhum Deus poderia livrá-los daquela fornalha. E o que aconteceu? O Deus daqueles homens livrou-os da fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados lá mesmo, na fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas Deus proveu livramento. Jeová Jirê proveu livramento para aqueles jovens. Nós conhecemos a palavra, eu estava lembrando disso hoje, né? Moisés foi lançado no rio Nilo, quando ainda era bebê, estava sobre um decreto de morte. Um rio cheio de jacarés, né? E todo o povo, não era só o faraó que queria matar os meninos, ele tinha dado ordem para que todo o povo, qualquer um que visse um menino dos hebreus, tinha que matar aqueles meninos. Então Moisés também estava correndo perigo, né, de vida, correndo um risco de morte ali. E a palavra do Senhor diz que o Senhor proveu livramento através das mãos do inimigo, porque a filha do faraó pegou o Moisés e adotou e cuidou daquele menino. Olha que Deus maravilhoso. E Joquebede confiou no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, irmãos, Deus manifesta o seu poder e Deus provê o livramento. Deus provê o livramento, Deus é fiel, né? E nós vemos aqui no versículo 28, que depois que eles saíram de lá, nem cheirando a fumaça, né? O Nabucodonosor lá baixa um decreto. A palavra do rei lá é que todo povo, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Esse é o Jeová Jirê, o Deus de toda a nossa provisão. Lembra lá da viúva de 2 Reis, capítulo 4? O marido dela havia morrido, né? Ela estava endividada e os credores queriam levar os seus filhos, né, como pagamento da dívida. E ela foi clamar ao Senhor. E sabe o que o Senhor proveu? Vasilhas emprestadas. E aquelas vasilhas foram cheias de azeite. E a Bíblia diz que aquela mulher, né, a quem Deus proveu, porque Deus abriu o coração de quem ela bateu na porta lá para emprestar uma vasilha para ela, né? Deu através daquelas vasilhas, o Senhor fez um milagre da multiplicação e ela pagou a dívida e viveu do que sobrou. Esse é o Jeová Jirê, é o Deus de toda a provisão. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração, irmãos? Mateus 17, anota aí só, depois você lê na sua casa, verso 24 e verso 27. Os cobradores de impostos veio até Pedro e disse para ele assim: o seu mestre não paga imposto, não? Nem você paga imposto? Pedro ficou logo desesperado e foi falar para Jesus: olha, vieram cobrar o nosso imposto, o imposto do templo, como se dissesse: eu não tenho dinheiro para pagar. E agora, o que eu faço? Jesus pede para que ele vá no rio e pesque um peixe, e na boca do peixe tinha provisão, irmãos. Vocês creem nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio.
Porque Deus, Ele é fiel. Porque Deus faz aparecer o dinheiro para pagar a dívida, a conta. Esse é o Deus que a gente serve. Deus provê. E aí quando passa tudo, a gente fala, eu nem sei o que aconteceu, mas eu consegui pagar. É assim ou não é? Né? Eu nem sei como que foi, mas, menina, eu consegui sobreviver aquele mês. Não fiquei devendo nada, paguei todas as contas. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Nem que seja no último dia do mês, eu falo para Deus. Nem que seja no último culto, Senhor, o Senhor faz milagre. Porque o Senhor é Jeová Jirê. O Senhor é o Deus provedor, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus, por meio da nossa fé em Jesus, proveu coisas superiores para nós, irmãos. Olha que coisa linda. Por causa dessa fé em Jesus, por causa da salvação. Mateus capítulo 4, versículo 11. Mateus 4, verso 11, vai contar sobre a tentação de Jesus no deserto. Você vai ver lá que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E deserto, irmãos, é lugar de Deus provar sim a nossa fé, mas deserto também é lugar da gente ver o Jeová Jirê se manifestar na nossa vida. O Deus provedor, Ele se manifesta nas nossas vidas. E aí a Bíblia diz que Jesus suportou, cheio do Espírito Santo, toda aquela prova de fé e venceu. E depois, o que aconteceu? Quem lembra no texto? Em Mateus, especialmente em Mateus 4, verso 11, diz assim que depois que Satanás se afastou, vieram os anjos do Senhor e serviram a Jesus ali naquele deserto. Você sabia que quando a gente está passando pelo deserto, Deus provê anjos e põe no nosso caminho, que vai bater na nossa porta, que vai te ligar, que vai te mandar uma mensagem, que vai levar algo para você, que vai orar por você, aleluia. São anjos do Senhor que Deus provê no deserto para nos servir. E não adianta dizer, ai que vergonha, fulano veio aqui. É um anjo do Senhor, irmãos. Eu já falo logo, é um anjo do Senhor. Você foi um anjo do Senhor, um anjo que o Senhor usou para me abençoar. E não fique constrangido, porque todas as vezes que Deus usa alguém para abençoar você, Deus tem uma multiplicação de bênção para derramar na vida daquela pessoa. Deus tem muito mais para fazer na vida de quem te abençoou do que às vezes na tua própria vida. Então não fica receoso nem de receber, recebe a bênção. Porque recebendo a bênção, você libera a bênção na vida do irmão também. Da outra pessoa também. Ela é abençoada através de você, né? Esse é o Jeová Jirê. Oh, glória a Deus, aleluia. Estava lendo, né? E a gente vai viajando na Bíblia, né? E eu pensando, esse Jeová Jirê, ele se preocupa com tudo, ele conhece tudo. Quando Maria estava grávida, e a Bíblia diz que José desceu com Maria para fazer lá, para recensear, né? Era os dias lá do que IBGE estava na rua, né? E aí, a palavra do Senhor diz que a hospedaria estava tudo cheia. E chegou a hora de Maria dar luz. Mas o Senhor proveu uma manjedoura. Para que Jesus nascesse como está escrito na palavra do Senhor. Irmãos, é que às vezes a gente é humano e Deus sabe disso, né? A gente passa pela aflição, mas tudo aquilo que Deus tem para você já está escrito, já foi liberado no céu, vai se cumprir, vai se chegar na tua vida, em nome de Jesus. É que a gente às vezes demora para crer no negócio desse, né? Elias, quando estava lá no Querite, 1 Reis capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que era um tempo de seca e de fome em Israel. 3 anos e meio sem chuva. E o Senhor falou para Elias assim: Elias, vai para o Querite, vai para o ribeiro. Porque ó que negócio doido, irmãos. Eu ordenei a um corvo para levar para você carne e pão todo dia. Pensa num negócio desse. Olha o Deus provedor.
o Jeová Jirê, deu ordem para o corvo levar comida e ele ia beber água do ribeiro. E olha aqui, dá um pedaço de carne na boca de um corvo para você ver se sobra nem uma migalhinha. Não sobra. Mas ele estava cumprindo as ordens de Deus. Aleluia! Cumprindo as ordens do Jeová Jirê. Ó, essa porção aqui é do meu filho. Isso aqui é da minha filha. Vai lá e leva para ele. E depois, quando o querite secou, o Senhor chama Elias e fala: levanta, vai lá para Sarepta, porque eu ordenei. Olha que negócio maravilhoso. Eu dei ordem para uma viúva para ali te sustentar. De onde Elias menos esperava, porque uma viúva pobre, irmãos, se ainda fosse uma viúva rica, aquela que tinha uma baita de uma pensão, né? Ou uma mansão, ou fosse como a sunamita lá, porque ela tinha bens, né? A sunamita tinha bens. Aqui hospedou o profeta Eliseu, mas aqui hospedou Elias, fala a verdade. A mulher não tinha nada, era pobre de Barré Desci. Ela só tinha uma porçãozinha só. Mas olha isso, que coisa maravilhosa. O Senhor deu ordem, irmãos, para que aquela viúva também sustentasse o profeta. Por isso que eu digo, quando a gente está no deserto, você pode não ter abundância, mas não vai te faltar. Deus vai enviar a medida certa. Deus vai enviar o sustento, aleluia. No deserto, o povo ainda não tinha entrado na terra prometida e todos os dias Deus enviava o maná. Mas também houve um tempo em que Deus proveu a terra de leite e mel. Deus proveu a terra de romanceira, figueira, oliveira, aleluia. Esse é o Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus do deserto, mas também do vale, da campina, o Deus que se tiver conosco, Ele vai prover todas as nossas necessidades. Irmãos, tem hora que eu oro até para Deus preparar uma vaguinha lá. Eu tô orando a Deus para Deus abrir uma porta de uma consulta médica que uma irmã pediu para mim no vascular. E todo dia eu falo: Deus, o Senhor é poderoso para preparar essa vaga para ela. E eu creio nisso, irmãos. O Senhor é poderoso. Prepara a vaga para ela. Mas, Jesus, prepara aquele médico, sabe, aquele enviado pelo Senhor, que vai falar: não, você já vai fazer tal exame, porque é tudo pago, né? Então, você entrou lá, é tudo na bênção, né? Tal exame, tal tratamento. Prepara, Jesus, porque o Senhor é Jeová Jirê. O Senhor é o Deus provedor. Ele é, aleluia, o nosso pastor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Você crê nisso? Nada nos faltará. Eu escrevi aqui: sempre que Deus usa alguém para te abençoar, não fique com vergonha. Deus está querendo abençoar muito mais essa pessoa do que você. No deserto tinha sol, mas Deus proveu uma nuvem para acompanhar aquele povo. Tinha um frio, né? Um frio extremo, mas Deus preparou uma coluna de fogo, proveu uma coluna de fogo naquele deserto. Deus preparou água da rocha, águas que trouxeram cura. Enviou palavra para eles no deserto, para curá-los, irmãos, das enfermidades. Olha que coisa maravilhosa. Deus provê necessidades, todas as nossas necessidades. O Ministério de Louvor pode subir. Provê todas as nossas necessidades. Tinha muitos textos para a gente ler aqui, mas eu quero lembrar vocês de João capítulo 21 e João 6, do 9 ao 13. João 21 fala que os discípulos passaram a noite inteira pescando e voltaram decepcionados e não tinha pego nada. E Jesus se manifestou a eles ali, naquele momento, pela manhã, e perguntou para eles se eles tinham o que comer. Eles disseram que não, porque eles tinham passado a noite inteira pescando e não tinha pego nada. E Jesus dá uma ordem para eles:
e diz para eles assim: volta para o mar, volta exatamente para o mesmo lugar e joga a rede do lado direito do barco. E quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que apareceu 123 peixes tão grandes que a rede ainda não se rompeu. E eles pediram ajuda para puxar aquela rede e levar até a praia. E quando chegou lá na praia, Jeová Jirê já tinha assado o peixe, já estava na brasa para dar o alimento para eles. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar nesse Deus que nós servimos, porque Ele é provedor de todas as nossas necessidades. João capítulo 6, uma multidão estava no deserto com fome, e os discípulos queriam dispensar aquele povo com fome. O Senhor falou: não, dá-lhes voz de comer. E não tinha nada aparentemente, mas tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. E o Jeová Jirê multiplicou ali naquele deserto e alimentou aquela multidão. Esse Jeová Jirê provê aonde você estiver, em todo tempo, e todas as nossas necessidades. Eu vou encerrar, porque a hora já foi, no Salmos 34, no verso 8, 10 e 11. Amém, aleluia. Teu coração saia daqui nesta noite cheio de fé. Glória a Deus, aleluia. Alabassuri andarabaxaia. Provam e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta de nada aqueles que o temem. Os filhos dos homens necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Amém? Aleluia. A Bíblia diz assim que Deus é sol e é escudo, e Deus não nega bem algum aqueles que lhe temem. Você teme ao Senhor? Quero te convidar a se levantar. Deus é sol e é escudo, não nega bem algum. Ele provê todas as nossas necessidades. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem dele. Ele é o Jeová Jirê de todos os dias.